Shalom Adonai, graça e paz aos amados irmãos. Deus seja contigo, tenha um dia já abençoado, né? Não sei se você vai estar ouvindo de dia, tarde ou noite, mas que o seu dia seja uma grande bênção na presença do Senhor, amém? Amados, nós vamos hoje falar sobre conflitos familiares. Que momentos difíceis, né? Momento do conflito, mas a luz da palavra de Deus sempre tem uma resposta para nós. Por que os conflitos existem e como resolvê-los? E é importante saber que em tudo a Bíblia tem uma resposta, tem um caminho saudável para nos guiar. E antes de nós adentrarmos nesse conteúdo tão importante, nós vamos fazer aquela oração abençoada em nome de Cristo, amém? E para você que ainda não se inscreveu neste canal, né, na D-Way, você tem a possibilidade aí de receber todos os conteúdos que nós estamos aí aplicados dia após dia, né? Tem nosso aplicativo, você pode apontar a câmera do seu celular no QR Code e adquirir esta bênção que Deus preparou para você, amém? Tem isso como um presente de Deus. Nós estamos a cada dia desempenhando para você receber o melhor através da palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eterno e amado, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para a glória do Teu nome e quero pedir para o Teu filho e a Tua filha que recebe, Senhor, a Deus, este estudo, esta palavra, esta orientação da Tua parte, Pai, para a glória do Teu nome, nós já pedimos e agradecemos pela Tua resposta em nome do Teu filho amado, amém. Amém, queridos? Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu quero aqui compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre os conflitos familiares e é importante nós entendermos aqui, como em uma outra visão, esta parte bíblica, que diz assim, Mateus capítulo 6, verso 22 e o 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, e quão grandes serão tais trevas. Olha só o que as Escrituras nos traz sobre essa instrução. O que tem a ver isto com conflitos familiares? Veja bem, nós, todo ser humano em si, não somente cristão, nós temos que ter 3 pontos muito equilibrados e saudáveis em nossa vida, sem enfermidade espiritual, emocional alguma. Ou seja, no nosso emocional, no nosso lado físico e no nosso lado espiritual. Temos que estar curado completamente em todas essas questões. Porque, veja bem, há pessoas que vivem saudavelmente no trabalho, porém dentro de casa é diferente, né? Não é a mesma coisa. Tem pessoas que vivem muito bem no trabalho, porém não tem mais prazer de voltar para casa, porque lá dentro da casa não está um ambiente bom. Tem pessoas que até têm um ambiente bom dentro da casa, dentro do trabalho, mas o seu lado físico não está bem, Ou também tem pessoas que estão espiritualmente muito ruins, não conseguem estar em lugar bem, em local nenhum, porque geralmente já atinge todos os lugares, na verdade, Porque quando a pessoa está, a maior parte da vida desequilibrada no lado emocional, no lado espiritual, as demais coisas vão tendo resquício, Ou os resultados contra as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, veja bem, há pessoas que você chega perto dela, por exemplo, você sente até um mal-estar, porque a pessoa está completamente desequilibrada na sua vida espiritual. Ou seja, tem uma porção maior do problema na vida dela que acaba atingindo, a vida de outras pessoas, assim, até mesmo indiretamente. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito. Olha só, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então veja bem, eu quero lembrar, é um assunto de 2, 3 horas, mas eu tenho que aqui resumir em 30 minutos que Deus possa falar contigo. A Bíblia diz, por exemplo, lá em capítulo de Gênesis, lá logo no princípio, em que Deus estabeleceu uma ordem, e nós sabemos que entrou a serpente na história e Eva acabou ali transgredindo um mandamento direto, que foi dado a Adão, que Adão teria que ter passado para a esposa. Não diz a Bíblia se passou ou não, mas acredito que ela tinha conhecimento. E a Bíblia diz que, contudo, ela cedeu à tentação e tocou na fruta do conhecimento do bem e do mal. E diz a Bíblia, olha só que isso é muito interessante para você que é esposo
ou também para você que é esposa, porque há poder na tua palavra. Mateus 18 fala muito sobre isso, sobre o poder da palavra. Então veja bem, nesse momento, digamos no tempo de hoje, que Eva, ela trouxe, por exemplo, trouxe o ferrugem através do pecado que ela cometeu ali, trouxe ferrugem, trouxe espinho, que foi o espinho que fez a coroa, que acabou, né, Jesus sendo coroado com a coroa de espinho. Tem muitas outras coisas mais, não vou aprofundar nesse assunto, mas veja bem, trouxe a morte também, né, porque ali eles poderiam viver sem doença alguma. Então surgiu doença, surgiu a morte, surgiu o espinho, surgiu o ferrugem e tantas outras coisas mais. Surgiu outras desgraças, né? Logo após houve o homicídio. Então você vê a desobediência, a quebra de um princípio que traz as consequências futuras, não somente para um, mas para a família e descendência. Então você tem uma grande responsabilidade, você que está me ouvindo. Agora veja bem, estamos falando sobre família, conflitos familiares. Aqui diz a Bíblia algo que eu acho muito interessante. Adão poderia ficar irado e amaldiçoar Eva. Concorda comigo que ele poderia amaldiçoar ela? Sim, com certeza. No momento da ira, poxa, ela trouxe tantos problemas ali por um deslize, né? E ali quebrou um princípio no mandamento bíblico, uma ordem bíblica, uma ordem dada por Deus. Só que ele abençoou Eva. Se você for ver na Escritura, que ele constituiu pela palavra que ela seria a mãe dos viventes. Então abençoou a vida de Eva, apesar de todos, né, o desastre que ela trouxe acerca da sua desobediência. Ele ainda procurou estabelecer na família a qual Deus constituiu ali a bênção. Então veja bem, há o poder na palavra muito grande. Então, às vezes, os conflitos familiares são ditos, né, são semeados, são estabelecidos através da própria palavra. Quantas mães que poderão estar me ouvindo, ou pais que poderão estar me ouvindo, que muitas das vezes repreende o filho: você não é uma pessoa inteligente, como eu já vi alguns pais, você é burro, você não entende nada. Então, ele lança essa semente na vida do filho ou da filha, né? Ou a esposa lança na vida do marido, ou o marido na vida da esposa: você só me traz problema, você é isso, e lança tantos problemas ruins, né? Eu digo palavras ruins, que isso são como semente, aí cai lá numa terra fértil chamada coração, e o coração nasce muito rápido qualquer tipo de semente, seja boa ou seja má. Então os conflitos começam aí. As pessoas, existe uma frase que diz assim: pessoas curadas cura pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Então, se você que está me ouvindo agora, através da luz da palavra, é o tipo ainda daquela pessoa, tipo assim, eu não levo desaforo para casa, é o tipo de pessoa que ainda você está machucada, ainda está ferida. Então você precisa se curar disto, deste mal. Ou seja, não é questão de levar desaforo para casa, é questão de resolver problemas, né? Quando a Bíblia nos dá uma ordem, abençoar o que vos maldize, Deus está dizendo assim: pessoas vão maldizer, falar mal de você, mas abençoe a vida dessa pessoa. Como? Falando bem. Não, fulano abençoa. Mas ela está falando mal de você, mas não tem problema. Essa pessoa é maravilhosa, é uma pessoa fantástica. Então não tem problema. Isso é só um deslize da vida dela. Então você abençoou, você semeou na vida dessa pessoa. E isso ela não vai esperar jamais. Então veja bem, os conflitos vêm disto, de palavras malditas, palavras mal expressadas, mal colocadas no momento de ira. Eu costumo dizer, amados, para quem me conhece, está muito irado, faz o seguinte: sai de cena, vai caminhar, vai beber uma água, porque nada, segundo as Escrituras, nada na vida se resolve no meio da ira. No meio da ira só tem destruição. Veja bem, toda vez que Deus está virado, é destruição no povo inimigo. Toda vez que qualquer personagem bíblico está virado, só fazia coisa errada. Quer um exemplo? A Bíblia diz, por exemplo, sobre Eliseu. Eliseu era calvo, diz a Bíblia, e de repente vinha lá cerca de 50 crianças, se não me falha a memória, 50 crianças jovens ali, e começaram a zombar da vida dele, chamando ele de careca, calvo, né, careca. E ele se enfureceu. O que acontece? A Bíblia diz que ele amaldiçoou, apareceu 2 ursas e matou todas as crianças.
Então, veja bem, na ira, amados irmãos, a tua palavra cria um poder que você tem que ter um controle, né, muito grande, o que chama lá Gálatas 5, né, o controle do Espírito, né, o fruto do Espírito que vai ali equalizar, na verdade, a sua intimidade para com o Senhor. Tem outros personagens bíblicos que no meio da ira fez besteira. Então assim, na ira não faça nada, não pronuncie palavras, engole, passa mal se for o caso, sai de cena, depois você volta e você não semeou palavras de maldição ou de destruição. Então conflitos familiares, muitas das vezes, é uma semente que você planta hoje, mas daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ela está ainda germinando. Amados, eu quero trazer uma aplicação para que você entenda uma coisa. Para quem já teve terreno e carpio, veja bem que interessante. Tem aquele mata-mato, né, que chama, né? Eu já sei que eu já usei bastante também. Você aplica ali, deixa um tempo no meio do mato, de um terreno lá, e aquele faz que esse veneno, ele toca na raiz, mata toda aquela praga, aquele mato, você arranca de novo, daqui 3, 4 meses, às vezes até antes, tá lá o indivíduo de novo, tá um mato de novo lá, né? E assim, poxa, mas ficou o que lá? Resquício de raiz. O que é isso? O que isso representa na minha e na tua vida? Às vezes a palavra boa, ela pode produzir futuramente coisas excelentes. As palavras malditas, mal colocadas, mal mencionadas, mal lançadas, ela fica aquele resquício. Ela pode nascer novamente. Então você planta hoje e amanhã, felizmente, ela vem a crescer de novo. É como uma praga. Então você tem que estar entendendo. Se você quer um futuro abençoado por Deus, através da palavra, uma esposa abençoada, um esposo abençoado, filhos abençoados, comece a profetizar a vitória. Então deixe de intriga, querer fazer da sua maneira, querer resolver tudo na pancada, na dureza do seu coração, em palavras duras, porque isso aí, a Bíblia diz que vai suscitar ira. As palavras ditas com muito dureza, muitas vezes vai suscitar ira. E a Bíblia diz, por exemplo, não irei os vossos filhos, entendeu? Porque eles podem se perder. Então, esses conflitos familiares, quem causa são as próprias pessoas. E para resolver conflitos se torna muito mais difícil. Então, entenda uma coisa, nós temos que ter 2 coisas importantíssimas que eu tenho observado, por exemplo, sobre a vista e a visão. O que é viver à vista? Viver à vista, eu até escrevi aqui para você guardar, se você está com caneta aí, eu quero que você escreva, ou veja novamente depois desse vídeo, ó. A vista é a realidade de como as coisas estão agora. Então aqui, o que está agora é vista, é o que a minha visão consegue enxergar, que eu consigo compreender. Agora, o que é a visão? Visão, ela já abrange muito mais além. Eu estou aqui, mas a minha mente está enxergando muito mais além, eu já estou projetando mais além. Né? Eu estou analisando um meio de semear algo para mim ter um resultado maior, estou vendo como que eu posso melhorar o meu casamento, a minha família, como que eu posso ter um filho mais abençoado, um lar saudável, como que eu posso adentrar no meu trabalho e ser um canal de bênção, né? Como que eu posso visitar alguns lugares e ali ser a luz do mundo, o sol da terra. Então isso se chama ter saúde espiritual nas 7 áreas da vida. E é importantíssimo você entender, amados, porque às vezes você está com as rédeas da solução da sua própria vida e você acaba estragando através de umas simples palavras. Então é importante você entender o que é vista e o que é visão. Vamos dar um exemplo. Na minha mocidade, por exemplo, tive, infelizmente é triste dizer, mas alguns líderes que é vergonhoso falar, não mencionarei jamais o nome deles, porque eu acho que não é nem digno de ser mencionado, me desculpe, mas que me aconselharam mal, conselhos ruins, péssimos, né, que eu via que a luz da palavra estava completamente errada. Falei, não posso viver um conselho desse que vai me destruir lá na frente. Porém, houve conselhos excelentes também de grandes líderes, que sim, esses sim, né, merecem ser mencionados, que me deram excelentes conselhos à luz da palavra para ter resultado futuro. Então veja bem, tem à vista o que a pessoa vai te dar algum conselho para agora, né? Por exemplo, o que eu vejo muito a pessoa está passando por problema e vai uma esposa, um esposo, e divulga para alguém que não vive a vida bem. Qual o conselho que essa pessoa lhe daria?
Se eu fosse você, eu desistia. Se fosse você, eu separava. Se fosse você, eu fazia isso. Ah, tem muita mulher no mundo por aí, eu tenho muito homem no mundo por aí, escolhe outro. Meu querido, sabe o que acontece? Essas pessoas são pobres de espírito e não têm conteúdo de Deus em nada no seu coração. Então, o que aconteceria? A pessoa ia separa, pega outra pessoa, vai ter o mesmo problema, vai receber o mesmo conselho, aí separa de novo e vive a vida sem solução, apenas momentos na sua vida e não tem construção alguma, não tem raiz. Então, são um tipo de pessoas que não deve pegar para si conselhos. Então, entenda isso, olha só o que a Bíblia nos mostra. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Agora, veja bem, quando há um erro dentro do lar, dentro da casa ou com o filho, se os seus olhos forem bons, você vai olhar, por exemplo, seu filho lá deu um deslize, de repente está usando droga, está bebendo, está acontecendo algo. Seus olhos são bons. Você falou, opa, peraí que Deus tem uma promessa na vida do meu filho e da minha filha. Qual é a minha conduta? Senhor, estou entregando, o controle da vida do meu filho e da minha filha nas tuas mãos, ou do meu esposo, ou da minha esposa. Senhor, abençoe. Começa a aplicar através da palavra, na oração, profetizar. Meu filho será uma bênção, minha filha será uma bênção. Então entenda isso, que isso é importantíssimo. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Agora, sabe o que é interessante, o poder da palavra? Estava vendo um relato do Albert Einstein, e segundo o relato estava dizendo que ele foi rejeitado na escola onde ele estudava, porque falava que ele era uma pessoa que não conseguia prestar atenção na aula, não conseguia compreender, e o conselho, segundo lá o relato, diz que se reuniu e falou assim, nós não podemos ter o Albert Einstein aqui na nossa escola, porque além de ele atrapalhar os demais alunos, ele não consegue compreender nada, e mandaram ele para casa. E ele pergunta para a mãe dele assim, falei, mãe, por que eu não posso ir mais para a escola? E a mãe dele diz assim, olha, porque o conselho da escola diz que você é muito inteligente e você não pode estar junto com ele, porque as crianças que estão lá não têm inteligência que você tem. E a mãe dele alimentou esta palavra no seu coração. E nós sabemos quem foi o Albert Einstein, não é verdade? Então, amados, Deus que criou o ser humano, você que está me ouvindo aí, isso é para você. Deus que criou o ser humano com uma capacidade extraordinária. Deus tem tanto investir em você que você não imagina. A tua capacidade ela pode aumentar 10 vezes, 20, 30, 40, 100 vezes mais através do plano de Deus na sua vida. Então, o poder da palavra é muito importante. Ela faz com que a tua história mude de uma maneira extraordinária. Você não precisa, uma multidão de pessoas estar acreditando em você. Jamais não precisa. Então, ali Albert Einstein, segundo a história ali, a mãe dele começou a o instruir, dando ensinamento para ele, não foi para a escola mais, e ali ele se encontrou, certamente, em um chamado, num propósito que Deus tinha para ele. Aí todas as suas teorias hoje rodam o mundo todo e mudou a história do mundo. Então não é diferente para quem está me ouvindo hoje. Não é diferente para quem está me ouvindo hoje. Então veja, os conflitos familiares, na verdade, ele vem por uma palavra mal colocada, de maldita, na verdade, ela mal expressada, mal lançada, mediante alguns problemas. Qual ser humano não tem problema, qual ser humano não vai passar problemas? Então nós vemos aqui, amados irmãos, que uma coisa é você viver por vista e outra por visão. Quem vive por vista apenas vai falar assim, resolve esse problema, se separa, esquece seu filho para lá, faça isso. Ou algumas mães, alguns pais chamam o filho de maldito, você não presta para nada, você não vale nada. Nunca fala isso com ninguém. Porque a Bíblia nos ensina realmente a maneira correta de proceder para que eu e você tenham um resultado muito importante. Então veja bem, aqui quando a Bíblia fala, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Agora, se a pessoa errou e eu já quero condenar a vida da pessoa, já a pessoa errou, a pessoa não presta, a pessoa não serve para isso, não serve para essa posição, não serve para fazer isso ou aquilo, ou para pregar, para ministrar, ou para esse trabalho, para essa função. Na verdade, você não está desqualificando a pessoa, você está bloqueando a vida da pessoa, porque a qualificação ela vem mediante de erro após erros, tentativa após tentativas.
né, até encontrar realmente a solução. Então é uma busca constante de vitória. Se nós formos ainda olhar na história, nós vemos que Thomas Edison ali foi um homem que perseverou nas suas crenças e teve resultado. Porque uma hora, quem é perseverante encontra o resultado que procura. Vou dizer novamente, quem é perseverante, uma hora ou outra você procura o resultado que você realmente acredita, as suas crenças. Então, persevere, diz a palavra do Senhor para perseverar. Agora veja bem, se no caso a pessoa tem olhos maus, ela nunca vai enxergar a qualificação que a pessoa tem diante de si. Então entenda isso, queridos irmãos, que é muito importante você mesmo vendo que a pessoa tem falhas, aí você olha para você também tem falhas. Você também é falho, você também vai errar ainda na sua vida, eu também vou errar na minha vida, mas os erros não podem nos definir o nosso futuro, a nossa história. De maneira alguma, né? Os erros que nós cometemos ao longo da nossa trajetória têm que ter maturidade. Eu falo com pessoas, por exemplo, hoje aí que estão me ouvindo, que se você olhar lá atrás, tem coisas que, meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso antes. Eu mesmo, quando jovem, gostava muito de correr com carro, por exemplo. Né? Meu negócio era acelerar, né? Gostava de cortar carro, parecia mais o amigo do Ayrton Senna. E hoje, quando eu vejo isso, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu era assim. Como é que eu podia ser desta maneira? Mas na época, para mim, isso era fantástico. Nunca bati um carro, graças a Deus, nunca atropelei ninguém, mas eu gostava daquela adrenalina, mas era algo irresponsável. Mas na época, para mim, não era irresponsável. Eu achava que eu estava certo. Né? Então hoje, quando eu olho isso, meu Deus, como eu era inconsequente e irresponsável, poderia ter atropelado alguém, batido o carro, ter morrido, né? Então isso me traz vergonha hoje, não falando algo pessoal meu, mas olha como nós amadurecemos. E quando a gente vê hoje alguém assim, eu no meu caso, eu falo, Deus, tem misericórdia, traga maturidade, porque a maturidade é necessária em nossa vida. Amém, queridos? Então vamos continuar, que é muito importante. O poder da palavra, os conflitos se pode resolver através de você semear. A Bíblia diz lá em Romanos, por exemplo, capítulo 4:17, que Deus, ele traz à existência aquilo ainda que não existe. Olha que fantástico, que maravilhoso. Aí você profetiza lá, a tua mulher está te dando problema, o teu marido está te dando problema. Às vezes lá, tá brigando dentro do lar, filho não se entende mais, filho não quer obedecer, porque hoje os filhos estão muito desobedientes, muito respondão, querendo viver a vida que quer, mas aí você, que é, na verdade, o sacerdote da sua casa, amém? A nossa querida irmã que está aqui nos ouvindo também, que é uma abençoadora do seu lar, o que você vai fazer? Você vai abençoar. Meu filho e minha filha são grandes instrumentos e bênçãos na mão do Senhor. Meus filhos são promessa. Mesmo que você não veja resultado agora, mas semeie. Porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Então veja bem, de repente você olha a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento, os seus filhos como um deserto. Só que a Bíblia tem uma promessa que Deus trará no deserto um manancial. Então fique tranquilo. A Bíblia fala ainda também, mesmo que uma árvore cortada, né, no seu tronco, as águas vão passar, elas vão nascer. Assim que diz a Bíblia? Não. O cheiro das águas, olha aí, o cheiro, não são nem as águas, o cheiro das águas vão trazer vida novamente. Meu querido irmão, minha irmã, o teu lar não está destruído. Existem maneiras fantásticas de vocês serem um canal de bênção, um exemplo na família. Então veja bem, amanhã ou depois Deus pode trazer uma responsabilidade muito grande de cuidar de casais, digamos aí. E o que você vai dizer? Poxa, se você nunca passou problema no seu casamento, nunca passou problema com seus filhos, nunca resgatou um filho da droga, da bebida, do mundo, algo semelhante, qual peso você vai ter para trazer de experiência para o povo? Então entenda isso, queridos irmãos. Veja bem, se nós pegarmos Moisés, por exemplo, um homem que era de língua pesada, nós falamos sobre ele na live passada, e o que a Bíblia diz? Ele procurou recorrer a Deus do Senhor, eu não tenho capacidade. Mas lá na frente nós sabemos que ele se tornou um grande líder, ou seja,
tudo, as suas dificuldades ficou para trás. Então é necessário que você entenda que há necessidade de você compreender que as dificuldades precisam bater a sua porta para que você precise entender que Deus está te preparando para algo maior. Então os conflitos familiares é isso. Você tem que viver, né? Viver realmente, não à vista, mas com a visão da promessa de Deus. Então veja bem, se nós vamos ver a questão da vista ou da visão, olha só, vamos ver em Números capítulo 13, verso 2, o que aconteceu ali? Deus, ele fala assim, Deus manda Moisés mandar os espias para espiar a terra, cada um da sua tribo. Então veja bem, cada um tinha que ver, e ali foi constatada a visão de cada um, porém só 2 que tinham uma visão com os olhos bons. Os demais que fizeram, olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, né, produz bem e tal, só que ela tem gigante, então vista ruim. Aí a Bíblia diz que Moisés ainda teve uma falha aí. Qual falha que ele teve? Deus não mandou ele ver se a terra era boa, olha só, o versículo 18, ver se a terra era boa, se tinha gigante, se era forte, se era fraca, se tinha muita gente ou pouca gente, ou seja, muitas das vezes, querido, Deus manda eu e você semear, mas a maneira que Deus manda semear é abençoando a pessoa, só que a gente quer detalhes, né? A gente quer detalhes, planta lá uma árvore frutífera e fica perguntando, poxa, vai dar 10 frutos, 20 frutos, 30 frutos, isso aí não importa quantos frutos vai dar, o importante é que dê fruto. Então quando o Senhor manda o povo lá para testar também a visão, a aguçada de cada um, né? 10 ali, a Bíblia diz que a terra realmente é boa, né? Produz bom fruto, tem gigante, porém, né? Porém, não tem gigante. Ou seja, tem problema grande para se resolver. Porém, a Bíblia diz que a terra já era deles. Te darei a terra de Canaã, que mana leite e mel, né? Então, se nós formos estudar a fundo, nós vemos que Deus tem o melhor para nós. Só que a nossa visão vai ser a porta aberta ou a porta fechada do resultado da nossa vida. Então, os conflitos familiares, segundo a Bíblia, está dizendo aqui, que é produzido muitas vezes por mim e por você que está me ouvindo. Você pode mudar uma história toda da sua vida e da sua família, dos seus filhos, netos, bisnetos, descendência e posteridade através da palavra. Mas para isso você tem que estar saudável emocionalmente, saudável fisicamente e espiritualmente. Tem que equilibrar estas horas da vida e parar de tanto mimimi, que fulana, que ciclana, que beltrano, e colocar tanto problema na sua frente, problema às vezes que não existe, né? Não importa se a terra tem gigante, importa que Deus já falou que é sua. Josué e Caleb, diz a Bíblia, falou, Deus prometeu visão saudável. Olha aí que fantástico isso para a vida do cristão que fala que serve ao Senhor. Você serve a Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus fez alguma promessa para você? Aí a pergunta seguinte será que realmente você acredita? Se você acredita, você se posiciona. Se você não acredita, você arruma desculpa, né? Procura alguma desculpa para colocar na sua vida um muro para não passar para o outro lado, com medo do resultado. Amados, toda guerra, né, tem aí, infelizmente, a sua cicatriz que vai marcar a minha e a sua vida. Então, assim, os conflitos familiares, ele pode realmente te trazer bastantes benefícios através da sua palavra. Então veja bem, amplie a tua visão, não ande com visão turva e não ande por vista, ande por visão. Então a Bíblia, ela nos ensina a você andar realmente com uma visão muito mais aguçada, né? À luz da palavra. Deus sempre vai te orientar para você ter visão, que nem Abraão. A Bíblia diz, quando o Senhor fala assim para Abraão, olha Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Deus nem tinha mostrado ainda, ele acreditou tanto, andou por visão que começou a se antecipar. Foi antes até mesmo de Deus mostrar. E para finalizar, eu quero, uma certa feita, alguns anos atrás, eu vi um relato de uma pessoa que sempre ali estava no seu lar e ela sempre observava a vizinha. E essa mulher sempre observava que no fundo ali da casa da vizinha, a janela dela dava de frente do quintal.
e ela sempre olhava aquela vizinha e sempre condenava aquela vizinha. O que que ela falava? Poxa, eu nunca vi uma mulher assim tão descuidada como essa. Essa mulher lava roupa e as roupas dela ficam tudo manchada, tudo suja, né, tudo amarelada. E toda vez ela falava dessa mulher. Essa mulher, né, sempre, né, não sabe lavar roupa. E até que essa mulher que sempre falava da vizinha, ela recebeu uma visita. E essa visita ouviu essa mulher falando também, ó, a minha vizinha aí, você vê, rapaz, ela sempre lava roupa, as roupas dela ficam sempre amareladas, sempre sujas. E aquela pessoa que estava ali como visita deu uma olhadinha assim e falou assim, você me permite fazer algo? Ela falou assim, sim, permito sim. Ela foi, pegou uma esponja, colocou ali um detergente e passou na janela, né, daquela pessoa que estava falando da vizinha. E de repente o vidro ficou limpo, brilhando assim, e ela falou assim, olha agora a sua vizinha. Falou, nossa, hoje ela lavou bem, né, a roupa dela está branquinha. Então, final da história, o que acontece? É engraçado nós vermos as outras pessoas através de nossa janela, e muitas das vezes é porque a nossa visão está turva. Está na hora de você que está me ouvindo, lavar a tua janela, que são os olhos, diz a Bíblia, né? Às vezes nós olhamos a pessoa somente os erros dela e não enxerga o potencial. E às vezes você não consegue enxergar nem tão pouco o teu potencial procurando, né, cisco no olho daquelas pessoas. Então olhe primeiro o teu potencial. Às vezes condenamos as outras pessoas, mas nós somos os problemas da nossa própria família, ou nós somos os causadores dos nossos próprios problemas. Então está na hora de você tomar atitude e olhar para você. A Bíblia diz que antes de eu querer tirar o argueiro do meu irmão que está na minha frente, está do meu lado, eu tenho que tirar a trave que está no meu olho. Então eu preciso primeiro melhorar para poder ajudar o meu próximo e não condenar o meu próximo. Que esta palavra possa ser para você hoje e talvez você encontre realmente o resultado que você deve ter na sua vida através desta palavra. Tirar o trave do seu olho para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, diz a Bíblia que essa é uma das questões que temos que tomar para a nossa vida, para ter uma família abençoada e saudável. Amém? Amados, gostaria muito de prolongar, trazer muito mais à luz da palavra, detalhes importantíssimos, né, na nossa vida, para que você pudesse realmente ser mais abençoado. Mas se decide, tome atitude, faça acontecer primeiro na sua vida. Busque em você aquilo que ainda está perdido, como aquela dracma perdida. Busque dentro de você os tesouros que precisam ser encontrados e valorize mais as outras pessoas. Mesmo que você enxergue falhas nas outras pessoas, talvez o que você está enxergando na verdade é a tua vidraça suja, não a roupa da vizinha que está mal lavada. Amém? Deus abençoe. Quero orar por você neste momento, que o Senhor possa te abençoar através desta palavra que hoje o Senhor nos dá. Amém? Feche os teus olhos aonde estiver, se possível. Eleva o teu pensamento a Deus e o Senhor falará contigo mais uma vez. Pai, está aqui o teu filho e tua filha, que está diante da tua presença pedindo misericórdia, Pai. Que esses conflitos, ó Senhor, que está dentro da família, possa realmente ser resolvido através do poder da palavra mencionada e plantada para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Amados, Deus abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aí, nos permitindo adentrar dentro do teu lar e fazer parte da sua vida. Conte sempre conosco, tem aí o nosso canal, você pode entrar em contato conosco e nós podemos aí também poder fazer algo mais especial para vocês, amém? Deus abençoe e logo mais estaremos com mais um vídeo para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A paz do Senhor Jesus a todos.